VGBL, PGBL, tabela progressiva, tabela regressiva, Nossa Senhora Aparecida, é muito detalhe, não é mesmo? E é um assunto muito importante para a gente como pessoa física, como para as provas de certificação também. E, inclusive, o índice de erro do tema de previdência privada nas provas é de 65%. Então, para tudo que eu te criei aqui, um guia supremo de previdência privada para você nunca mais errar nenhuma questão desse tipo na tua prova. Então, vou fazer o seguinte, para me explicar, eu quero que você venha comigo para minha tela. Vou puxar aqui o meu Blackboard e a gente vai junto entender cada detalhezinho aqui, beleza? Bom, vou escrever bem com calma aqui para ficar com uma letra bonita e legível, né? Sabe como é que é esse lance de professor? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem duas coisas, tá? A gente tem aqui o que a gente chama de previdência social, que é super importante para o nosso tema, e temos aqui a nossa previdência, vou chamar de Prev privada, que é o nosso tema principal aqui, né? Por que isso aqui é importante? Porque quando a gente vai obter o benefício da previdência privada através de um PGBL, é obrigatório que você tenha também a previdência social, né? Social, a gente lembra muito de governo. Quem tem missão social? O governo ou as empresas? Poxa, quem faz redistribuição de renda é o governo. Então, a previdência social, ela faz parte lá do INSS, né? O Instituto Nacional de Seguridade Social, ou mais conhecido como isso não será o suficiente. Então, como isso não será o suficiente, a gente entra agora para a nossa querida amada previdência privada, que é o tema principal da nossa prova. Sim, previdência social também cai nas provas de certificação, tá? Bom, a previdência privada, ela também é chamada de complementar, porque justamente ela é obrigatória. Na previdência social, a gente diz que ela é, inclusive, compulsória. Se você é um funcionário registrado, você obrigatoriamente vai contribuir no INSS, tá? Então, o nosso foco aqui vai ser majoritariamente nesta aula aqui na previdência complementar, ok? Quando a gente fala de previdência complementar, a gente tem dois tipos. A gente vai ter um cara, que é o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Esse nome aqui, composto, você não precisa se preocupar tanto, tá? Não é tanto o foco de prova. O importante é você saber a sigla, tá? A gente tem o VGBL e a gente tem o PGBL, Programa Gerador de Benefício Livre, ok? Qual que é a grande diferença desses dois caras aqui? É que o VGBL, a gente pode dizer que esse cara aqui é normal, tá? Ele não tem nada de excepcional. O PGBL, você lembra que é o P de puta que pariu. Por que puta que pariu? Porque é exatamente isso. Ele pode ser uma benção incrível ou, se contratado da forma incorreta, ele pode te ocasionar um prejuízo épico. Por quê? Esse cara aqui tem o que a gente chama de diferimento fiscal. O diferimento fiscal é um benefício que você pode pegar até 12% do teu imposto de renda na pessoa física e deixar de pagar agora para pagar lá na frente, tá? Bom, então, o que a gente vai ter aqui? Um diferimento fiscal de até 12%. Agora, como esse aqui tem um benefício, ele tem também um ônus. E é por isso que a gente chama de diferimento fiscal. Não é um benefício fiscal. Aqui no VGBL, a gente vai tributar o rendimento. Então, se você colocar lá, sei lá, R$1.000 por mês, aqueles R$1.000 por mês que você tem lá aportados são seus. Você vai pagar o imposto de renda sobre o rendimento. Aqui no PGBL, por que eu chamo de puta que pariu? Porque pode ser uma bênção ou pode ser muito ruim. Porque aqui, olha que importante, eu vou botar em vermelho, tá? Vou botar em vermelho aqui, nós tributa tudo. Deixa eu te explicar melhor. Imagina que nesse caso aqui, você aportou R$10.000. Você aportou lá R$10.000. Teve de juros R$2.000. Você teve R$2.000. O imposto vai ser sobre os R$2.000 aqui, que são o seu rendimento. Agora, aqui no PGBL,
Você aportou aportou os mesmos 10 mil reais, aportou os mesmos 10 mil reais, você teve aqui os mesmos juros de 2 mil reais. Deixa eu ver se não estou escrevendo em cima da minha cabeça, né? O imposto será sobre... Puxa mais para cá, o imposto será sobre os 12 mil reais. Porque ele tem um diferimento fiscal, tá? Eu vou gravar uma outra aula somente sobre diferimento fiscal. Mas aqui eu quero que você se concentre primeiro na diferença entre o VGBL e o PGBL. Então, o VGBL ele é chamado de normal, ele tributa somente o rendimento, somente os juros, tá? Então, eu vou botar um sinalzinho vermelho aqui, ele vai tributar somente os juros. Já o PGBL, ele vai ter o diferimento fiscal e vai tributar tudo. Ele vai tributar o imposto sobre o total aqui, tá? Dito isso, qualquer um desses dois aqui, eles voltam para uma vala comum. Vamos chamar aqui de vala comum, tá? Porque aí você vai ter que escolher a tributação. A tributação. E a tributação pode ser de duas formas. A primeira forma da tributação... Eu vou colocar aqui, ó, a primeira forma, a gente chama de progressiva. Progressiva. Na tabela progressiva, ela é igual à tabela de imposto de renda do seu salário. Então, ela é a tabela do salário. É aquela tabela que a gente teve a eleição agora, que foi um pouco reajustada, né? Exatamente esta mesma tabela, tá? Agora, olha que importante. Lá na Previdência Privada, você pode fazer duas coisas. Você pode pegar, sei lá, R$1 milhão que você acumulou durante toda a tua vida e transformar isso em rendimento. Então, essa tabela do salário, a progressiva, ela vai ser executada aqui para o rendimento. Rendimento. E se você optar por sacar... Ah, juntei meu R$1 milhão, legal, vou me aposentar, mas eu não quero transformar isso aqui em renda, eu vou optar por sacar. Eu vou pagar sempre 15% e fazer o ajuste. O que é esse fazer o ajuste, né? Quando a gente vai fazer lá no comecinho do ano, declaração anual do imposto de renda, a gente vai fazer um ajuste. Poxa, juntando o dinheiro que eu saquei, os meus rendimentos, as despesas médicas, as despesas com educação, todo esse tipo de coisa aqui, eu vou ter que pagar mais imposto, ou daqui a pouco eu posso ter até um imposto a restituir, tá? Então, vamos retomar, porque realmente é um organograma complicado. Então, a gente vai decidir se é VGBL ou PGBL, se a gente vai ter o benefício fiscal, se a gente não vai ter, a tributação, e depois a gente vai escolher a tributação se ela é progressiva, que é essa tabela aqui que segue o imposto de renda, ou existe uma outra tabela chamada de tabela regressiva. Essa tabela regressiva aqui, ela é muito vantajosa para quem realmente está focando no longo prazo. Quem está realmente focando no longo prazo, essa aqui é a melhor tabela de todas. Por quê? Ela vai começar em 35% de imposto de renda. Só que ela vai caindo 5% a cada ano. Então, ela vai fazer o seguinte, ó, 35, 30, 25, 20, 15 e 10%. Então, a cada 2 anos, ela vai diminuindo 2%. Okay? Então, vamos fazer a nossa tabela aqui na mão. Aqui a gente vai ter até 2 anos, de 2 a 4 anos, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. E aqui mais, volta aqui, ó, mais de 10 anos, ok? Então, essa aqui é a tabela regressiva do imposto de renda. Então, repara que realmente tem várias artimanhas, vários detalhezinhos para você saber. E falando exatamente para as provas de certificação, tem um outro vídeo especial que são os 3 macetes para você passar de primeira em qualquer prova de certificação. É importantérrimo que você assista esse vídeo também.